A bola rola, a torcida vibra, a torcida pede o gol, o grande gol que vai fazer você. A seleção brasileira ganhou ontem da Croácia. O jogo 3-1. O que comentar com relação à seleção brasileira desse momento? Antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, apertar o sino e dar um like, tá bom? Faça isso. O Pix é JA 2014 Alves. A nossa expectativa agora com relação à seleção brasileira, ela não mudou em nada. Por quê? Até mesmo porque, se nós formos estudar o jogo em si, realizado ontem contra a Croácia, lá nos States, nós vamos entender que era o último amistoso antes da convocação. Por si só, os atletas convocados, eles, por não estarem todos eles dentro da lista dos convocados considerados titulares, eles precisavam mostrar serviço. Isso aqui não é uma atenuante, não é uma desculpa esfarrapada. A realidade é que esses jogadores, eles não mereciam, olha só o que eu digo, coloca entre aspas isso aí, eles não mereciam serem derrotados pela Croácia, porque quem se prejudicaria, em primeiro plano, seriam os próprios jogadores que enfrentaram a Croácia. Presta atenção, quando deu 1-1, quando ficou o jogo 1-1, as proeminências de uma situação calamitosa para esses jogadores, ela acendeu. Mas a força de vontade, o poder de fogo com relação a jogar bola, tudo isso levando em consideração, os reservas dos reservas fizeram 2 gols e conseguiram conquistar uma vitória em cima de uma equipe também que estava fazendo testes e que no final do segundo tempo estava todo mundo jogando contra todo mundo, como se fosse um catadão selecionável entre brasileiros e croatas. Isso é o que eu tenho a dizer com relação à seleção brasileira. Dia a dia tu conquistas mais vitórias, tua bandeira alvinegra desfraldada, meu time. Agora, pessoal, nós vamos direto e reto para a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B iniciou ontem com o Juventude de Novo Horizontino 0-0 e Fortaleza e Cuiabá 0-0. É a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em campo tem vitória assegurada, campeão da popularidade, tua torcida hoje. Um comentário sobre o Fortaleza. O Fortaleza na primeira rodada perdeu de 4 para lá, perdeu de 4. Ontem jogou em casa e só empatou. Quem deve estar com a cabeça fervendo com relação à expectativa e perspectiva do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro é a torcida. A torcida não viu ainda o nome Fortaleza fazer valer a sua nomenclatura. Porque em termos de futebol ficou devendo para tudo e para todos uma melhor situação. E é toda a cidade, é o grande povo a te estimular. Dito isso, vamos aos jogos de hoje da Série B. América e Botafogo na Arena MRV, 18 horas. Londrina e Goiás, no Vitorino Dias, às 19 horas. Atlético Goianiense e Náutico, no Antônio Ascioli, lá em Pernambuco, 19... Não é em Pernambuco não, é lá em Goiás, 19 horas. O Sport e o Vila Nova jogam 19 horas na Ilha do Retiro. A Ponte joga contra o Ceará, 9 da noite,
no Moisés Lucarelli. E o Criciúma joga contra o Atlético no Heriberto Russo às 21h30. Comentário sobre o Ceará. O Ceará Sporting Clube. É o vovô, Ceará vai ganhar. Pessoal, quero pedir para você se inscrever, apertar o sino e dar o like. O Pix é J2014 Alves, tá bom? Fui. Então agora, olha, o jogo do Ceará em si, ele mostra uma realidade que pode acontecer caso o Ceará perca para Ponte Preta hoje, lá no Moisés Lucarelli. Fica com apenas um ponto, certo? Em 2 partidas, abaixo da média. Se só foram jogados 2 jogos, 6 pontos, ficar com 1 abaixo da média, né? Vamos lá. Aí então, hoje ainda tem também a Criciúma contra a Atlético, 21h30 no Heriberto Russo, e CRB contra Avaí no Rei Pelé às 21h30. E amanhã, encerrando a segunda rodada da Série B, nós temos no 1º de maio São Bernardo contra o Operário. Quero lembrar que o Ceará agora é o 13º colocado, viu? Vamos mudar de ficha aqui. Vamos direto para a Série A. A Série A do Campeonato Brasileiro começa, de uma certa forma, a sua 9ª rodada. E a 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro está estendida no grande tapete. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Botafogo e Mirassol. Botafogo e Mirassol do Nilton Santos, às 19h30. Internacional em São Paulo, hoje, às 19h30 também, lá no Beira-Rio. O Cruzeiro joga hoje com Vitória, às 8 da noite, no Mineirão. Também 8 da noite, na Casa de Aposta Arena Fonte Nova, Bahia e Clube Atlético Paranaense. Às 20h30, Curitiba contra Vasco do Couto Pereira. E no Maracanã, o Fluminense pega o Corinthians. Esse jogo é o último jogo de hoje na rodada e a expectativa é muito grande para esse confronto. Fluminense contra o Corinthians. O Corinthians que vai trazer para campo uma novidade, tem um jogador, e o Fluminense manter-se na média como um dos primeiros da situação classificatória. É importante ver esse jogo para a gente deduzir as normalidades e as anormalidades do futebol apresentado por ambas as equipes, tá certo? O que é que tem mais aqui para nós? A bandeira alvinegra desfaldada, meu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, amanhã tem Santos e Remo, 19h na Vila Belmiro. Também o Chapecoense e o Atlético Mineiro na Arena Condá, mesmo horário. Às 21h30, 2 jogos, encerrando a rodada. Palmeiras e Grêmio na Barueri. E o Bragantino pega o Flamengo no Cícero de Souza Marques amanhã, às 21h30. São os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o primeiro colocado é o Palmeiras, com 19 pontos. Ninguém vai acompanhar o Palmeiras. Mesmo o Atlético Paraná ganhando, aí vai 19 também. E continua em segundo. Sei não, vamos olhar, né? Não, o Palmeiras tem 6 vitórias. Saldo de gol 9. O Atlético Paranaense vai poder superar o Palmeiras, tem que fazer 4 gols, 5 gols. Então o Palmeiras continua primeiro colocado. Atlético Paranaense segundo, São Paulo terceiro, Fluminense quarto, Flamengo
quinto. Hoje é toda a cidade, é um grande povo a te estimular. É o vovô, o Ceará vai ganhar. És o time das... Oi! Oi! O sexto colocado é o Bahia, com 14 pontos. O Curitiba é o sétimo com 13. O Grêmio é o oitavo com 11. O Vasco é o nono com 11. O Vitória é o décimo com 10. O Corinthians é o 11º com 10. O Internacional é o 12º com 8. O Atlético Mineiro é o 13º com 8. O Bragantino é o 14º com 8. Já vou! Chapecoense é o 15º com 7. O Santos é o 16º com 7. E na zona da degola estão Botafogo com 6, Mirassol com 6, Remo com 6 e o Cruzeiro com 4 pontos. Grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora, tu ganhas, com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é lutar, és o time. O programa Bola de Meia vai ficando por aqui hoje, 1º de abril, certo? E trouxe para vocês os jogos desse dia na Série A e na Série B. Fizemos um comentário sobre o Ceará, sobre o Fortaleza e sobre a seleção brasileira. Portanto, minha irmã, o Pix é J2014 Alves, tá certo? Vamos lá, tchau, fui!